Pessoal, então como que eu crio um novo projeto no Android? Vem aqui no menu File, New, Project. Daí eu vou procurar por Android Project. Clico no Next. Nome do projeto. Eu vou colocar aqui Jogo Android, por exemplo. No de vocês não tem essa barra de rolagem igual o meu. Provavelmente o botão Next está habilitado. Vocês vão clicar no Next, vai cair nessa telinha aqui, que é a escolha da versão. Pessoal, vamos usar a versão 2.1. Vamos marcar aí a versão 2.1. Por que 2.1? É a versão compatível com a maioria dos dispositivos que existem hoje. A gente tem aí 2.1, 2.2, 2.3. Todos eles são compatíveis com aplicativos criados na versão 2.1, tá? Então, clique em próximo. No meu caso, eu desço na barra de rolagem, minha versão do ADT está desatualizada. E na próxima tela ele pede lá package name. Tem que colocar pelo menos 2 nomes. Então eu vou colocar aqui jogo.eli. Pode colocar o nome que vocês quiserem, desde que tenha 2 nomes separados por ponto. E clique em Finish. Um ponto fundamental para se trabalhar com Android é entender a estrutura do projeto. Android ele trabalha da seguinte forma: ele trabalha com Java, linguagem Java e XML. Então, normalmente os layouts da aplicação são escritos em XML e a lógica em Java. Hoje, como a gente vai estar desenvolvendo um jogo, a gente vai fazer tudo em Java, vai ignorar o XML. Então, se quiser aprender a criar layout para Android, depois posso passar para vocês. É outro tipo de projeto. A ideia, a lógica é um pouco diferente. Bom, mas é importante que a gente entenda a estrutura ali. Nós temos a pasta do projeto SRC. Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha, por exemplo, esse meu jogo Android. Essa pasta SRC contém as classes Java, o código-fonte, o source, as classes Java. Essa pasta aqui, res, contém os recursos, a gente chama de resource, certo? Então a gente vai trabalhar onde? Aqui na classe Java hoje. Então a gente vai pegar aqui dentro desse pacote que foi criado, criar nossas classes Java. Tudo bem? Tá. Independente da linguagem que vocês forem trabalhar, se é Android, se é qualquer outro tipo de linguagem de programação, se você for desenvolver um jogo, ele tem que ter esses 4 itens aí principais, que é o Game Loop, o Game Engine, os sprites e o Game Resource. O que é cada um desses caras? Game Loop trata do loop do jogo. O que é esse loop? A repetição. O jogo ele vai estar em execução o tempo todo ali. Começa no início, faz alguma coisa, termina, volta para o início de novo. A gente está acostumado às vezes a fazer aqueles algoritmos onde o cara digita uma entrada, você processa e já dá a saída, né? O jogo não é assim. O jogo ele tem que ter a entrada, o usuário vai estar teclando alguma coisa, ou no caso do celular vai estar tocando alguma coisa. Você tem que processar, tem que mostrar algo e tem que voltar a captar o que o usuário está teclando ali. Então é uma repetição quase infinita. Ele vai terminar somente no momento que é fechar o jogo. E esse game loop a gente tem uma preocupação que, no caso dos eventos, a entrada, ela é tratada pelo sistema operacional. Se eu fizer um while, o que um while faz? Faz uma repetição. Se eu fizer um while direto, o que ele vai fazer?
vai pegar todos os recursos da máquina, no caso do celular, e ficar fazendo apenas aquilo que está no while. O sistema operacional não vai capturar eventos, nem nada. Então eu preciso trabalhar com processamento paralelo. Pessoal aí de sistemas distribuídos, como que eu consigo fazer o processo paralelo? Tríades, exatamente. Então a gente vai criar uma tríade que é uma tarefa para poder executar coisas em paralelo. No caso, essa coisa é o nosso game loop. Vou mostrar na prática, acho que vai ficar mais claro isso daí, certo? A Game Engine ou Game View é onde é feita a atualização dos objetos do desenho na tela. Por exemplo, se eu estou fazendo um jogo de Super Mario, o Mario andando pela tela, trocando as perninhas, aquilo lá está no Game Engine, tá? A troca das imagens e faz o efeito do movimento está implementado ali, dentro da nossa tríade do Game Loop. Então a gente vai ver como que funciona mais ou menos esse projeto. Primeiro passo então é a gente criar nosso Game View. O que é o Game View? É ali que vai estar a lógica do nosso jogo. Ali que a gente vai tratar eventos, vai colocar movimento, desenhar a tela, vai estar tudo ali. Então vamos criar uma nova classe chamada Game View. E vamos por partes. Olha, essa classe Game View, ela tem que estender essa classe View que faz parte do pacote Android. Isso, deixa eu fazer aqui também, que vocês vão acompanhando. Ó. Game View, então vem aqui, New Class Game View. Sempre que for criar, vocês viram onde eu fiz? Foi muito rápido. Olha lá, cliquei com o botão direito aqui no pacote, New Class. Vamos fazer? E eu vou chamar de Game View. Em Java é aconselhável que a gente comece o nome de classe com letra maiúscula e concatene a cada palavra com mais uma em maiúscula. Vou clicar em Finish. E nós vamos mudar o código aqui do Game View. Como que nós vamos mudar? Eu vou colocar aqui Extends View Implements Enable. Vou quebrar a linha aqui porque não está cabendo nessa resolução. E eu tenho que fazer o import. Tudo bem? Para fazer import, eu venho na lâmpadazinha aqui do lado. Primeiro eu adiciono os métodos não implementados. Beleza? Método run. Depois eu venho de novo na lâmpadazinha, import view, faz o meu import lá. Vou na lâmpadazinha de novo, adicione construtor. Então o Eclipse ele ajuda bastante, olha, ele vai gerando código aqui pra gente. Nós precisamos de 4 atributos. Java ele é composto de quê? Atributos e métodos, certo? Então a gente vai colocar primeiro os atributos, depois nós vamos criar nossos métodos. Os atributos que a gente precisa, o que é um private static final? Ninguém sabe? Uma constante, perfeito. A gente está criando uma constante de intervalo. O que é isso? A gente vai fazer o game loop, só que a gente não quer colocar na velocidade máxima. Por quê? Senão vai usar processador de forma desnecessária. A gente vai dar uma pausa de 10 milissegundos, que essa constante está dizendo isso. A gente está criando também um atributo chamado running, que é um booleano, true e false,
para falar enquanto o programa o nosso jogo está sendo executado. Porque no momento que ele clicar no voltar do celular, a gente vai setar isso aí como false e ele vai parar de executar. Tá? A gente tem uma variável y aí que vai ser uma variável que a gente vai fazer uns testes, e a variável paint, que é a variável utilizada para desenhar, certo? Vamos fazer? Vou fazer aqui no meu também, olha. Private, static, final, int, interval, recebe 10. Private, boolean, running. Pessoal, no momento que eu escrevi meus atributos, o Paint ficou com uma lampadazinha aqui do lado também. O que eu faço para tirar essa lampadazinha? Isso, clico nela, import. Agora nós vamos criar o método GameView, que é o construtor, o método construtor. No método construtor, o que a gente faz? Nós instanciamos os objetos da nossa classe. Então, primeira coisa, eu vou instanciar aqui o método paint, vou instanciar o meu objeto paint, e eu vou criar uma tríade. A tríade, pessoal, é um objeto que ele consegue executar coisas em segundo plano. Então lembra o game loop que eu falei para ele não travar, a gente precisava de uma tríade? É aqui que a gente vai criar ela. Então eu vou dizer o seguinte, ó, tríade, minha tríade igual a new tríade this. Eu estou dizendo que essa é a minha tríade, a minha própria classe. Vamos ver aqui na prática. Aqui no GameView, vou apagar, vou dizer que paint recebe new paint. Esse paint, como eu disse, é um objeto que a gente vai usar para desenhar, né? E eu vou fazer aqui a tríade, minha tríade igual a new. Dou Ctrl espaço para autocompletar. Eu passo por parâmetro this, que é a minha própria classe. Então eu vou colocar aqui minha tríade ponto prioridade igual a tríade prioridade mínima, e vou dar start nela. No momento que eu dei start, significa que ele vai começar o game loop da própria classe, ele vai ficar repetindo a classe. O que nós vamos fazer agora? Implementar o método run. Pessoal, quando eu fizer while running é nosso atributo, está declarado lá em cima. Qual que é o valor dele? Olha aí no código de vocês, qual que é o valor de running? True. Enquanto ele for true, ele vai ficar fazendo o quê? Vai dar o loop, vai ficar repetindo. Exatamente. Em que momento que ele vai parar? Daqui a pouco a gente vai fazer um outro método que vai falar, olha, run igual false. Vai parar esse while, tá? Esse while, ele vai ficar rodando em background, porque está dentro da tríade. Try catch, para que serve try catch? O try catch para tratar erros. Isso, se acaso der algum erro, ele vai tratar. No caso, ele está gravando um log ali, que tem o log cat, fica armazenado esses logs. E aquele comando ali, tríade.sleep, o que significa sleep em inglês?
Dormir, exatamente. Ele dá uma dormidinha por 10 milissegundos. Pequeno cochilo, né? Bem pequeno. Ele para por 10 milissegundos para ele não ficar executando freneticamente. Ele, opa, para um pouquinho, descansa e continua. Parece pouco 10 milissegundos, mas para o processador isso aí é um belo alívio. Ele fica mais sossegado. Ok? E no final a gente está chamando esse método update que ainda não existe, mas vai existir daqui a pouco. Então vamos criar isso daqui. Aqui no método run, vou fazer o while running, faço o try catch. Eu estou usando Ctrl espaço para autocompletar, viu? O catch é a condição se der erro. Então se der erro, eu coloco olha aqui, ó, já tem o método run implementado, é o código do método run. Pessoal, se der erro, eu estou gravando no log esse erro. E aqui no try, eu vou fazer triad.sleep é minha variável, minha constante no intervalo. E aqui dentro do while eu vou chamar o update, que ainda não existe. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Então vai dar erro, vai ficar com erro update mesmo, porque esse método ainda não existe, tá? Método update, esse update não vai fazer tanto sentido, porque na verdade é um teste só. A gente vai fazer um bloco cair, voltar para cima, cair, ele vai ficar caindo só. Então o que a gente vai fazer? Todo update a gente vai colocar, se ele for menor que get8 ele retorna a altura do teu celular. O joguinho nosso ele vai ser usado para jogar em pé. Daqui a pouco eu mostro os comandos para fazer isso. E eu estou pegando a altura. Se ele for menor que a altura, eu vou acrescentando 5 pixels nele. Então ele vai, cada vez 5 pixels vai caindo. Se não, se ele cair mais que a altura, ele coloca que o y é igual a 0. Então volta lá no 0. Certo? E ele vai disparar o método pushInvalidate. O que é o método pushInvalidate? Ele vai disparar outro método chamado draw, que é o método que desenha na tela, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Vamos fazer isso aqui? Então eu vou fazer aqui embaixo, olha, embaixo do run, fazer private void update. E aqui no update vou colocar se y for menor que get8, que é a altura do meu celular, y mais igual a 5. Y mais igual a 5 seria a mesma coisa que eu colocar y recebe y mais 5, tá? Só que fica menorzinho, né? Se não, y recebe 0. Ele volta lá pra cima, a posição 0. E depois disso eu dou o push invalidate, que dispara o método draw para desenhar. Vai desenhar a tela com o método draw. O próximo passo, pessoal, é o método draw. O método draw é para desenho. Pessoal, o método draw é para desenho. A gente vai desenhar na tela agora. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos aqui, deixa eu mostrar aqui, mais fácil. Primeira coisa, nós vamos passar para o pai. No caso, vocês já devem ter acostumado com programação orientada a objetos. A gente fez uma herança para a classe View, né? Então nós estamos passando para o pai. Ó, pai, desenha o que você tiver aí. E depois você vai desenhar o que você quer. O que você vai desenhar?
No caso, você vai definir a cor de fundo como preta, pode ser qualquer cor. Depois eu vou dizer que o paint, meu desenhador, né, meu pintor, ele é da cor azul. E eu vou dar um draw rectangle, que é, o que é um retângulo? Ele desenha um retângulo na tela, né? Vamos fazer aqui? Então, vou formar uma coisa aqui, opa. Nossa. Então, public void draw super.draw. Esqueci de colocar aqui, né, o parâmetro que é o canvas. Canvas, pessoal, é o cara que vai conseguir desenhar. E eu tenho que fazer o import também. Vem aqui na lâmpadazinha e faço o import. Canvas.draw color.black. Tem como a gente criar nossas próprias cores. Eu vou usar as cores pré-definidas para ficar mais fácil, tá? Então, qual que é a cor de fundo minha? É black. Se você quiser mudar, de repente, de vocês colocar outra cor de fundo, fica à vontade. Depois eu coloco aqui paint.setColor color.blue. Então eu vou desenhar na cor azul. E por último, depois eu venho aqui canvas.draw. Aqui tem ferramenta para desenhar um arco, desenhar imagem, a gente vai aprender depois, círculo, linha. A gente vai fazer um retângulo. O retângulo, pessoal, vocês passam os seguintes parâmetros, olha. Qual que é a posição da esquerda, qual que é o topo, qual que é a posição da direita e qual que é a posição abaixo dele. Então eu vou colocar aqui a posição à esquerda é o get width dividido por 2. Por que isso, pessoal? Get width ele retorna a largura do meu celular. Se eu coloco get width dividido por 2, qual posição que é essa? No meio, exatamente. O topo eu vou colocar Y. Lembra que aqui em cima do código, olha, deixa eu subir aqui. Aqui em cima a gente colocou um atributo Y. A gente vai usar ele. A posição da direita é a mesma coisa. Eu vou pegar o meio aqui, dividido por 2, né? Vou pegar o meio. Só que aí, se eu colocar só assim, ele ficou tamanho 0. Eu vou colocar aqui, ó, mais 50. Então eu tô pegando lá a posição dele, mais 50. E o bottom, que é a posição abaixo, Y mais 50. E o último parâmetro é o paint, que é meu desenhista ali. Por último, nós vamos criar um método gigante aí, né? O método release. O release ele vai dizer o seguinte: o programa acabou. Se você não colocar isso e a pessoa às vezes clicar no voltar, o meu jogo vai continuar rodando background. Então o cara quer fechar e não tem jeito. Então tem que colocar isso daí. Então, para fazer o método release, public void release, beleza? E aqui eu vou colocar running igual a false. Pessoal, o que essa variável vai fazer? Quando ela receber falso, olha o nosso while lá. O while ele está enquanto essa variável for true. Então por isso quando o cara fechar, chamar release, ele coloca que a variável é falsa. Para nossa aplicação executar, ela vai executar primeiro essa classe aqui, ó, jogo Android Activity, certo? Acontece que ela está usando um layout XML.
Para quem está fazendo a disciplina aí já de Android, você é familiar, pegar vincular com XML, tá? Nosso projeto tem nada a ver com isso. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos eliminar essa linha aqui, ok? E nós vamos instanciar a GameView aqui. Então private, GameView, game, e eu vou aqui instanciar meu objeto. Então game igual a new GameView. Aqui, pessoal, eu passo o parâmetro this. Depois, pessoal, basta eu colocar set content view e eu coloco lá o meu game. O que eu estou fazendo? Na minha classe principal, eu estou dizendo, olha, é o seguinte, é para mostrar esse game view aqui. Porque se eu desse play antes, nem ia mostrar, tá? E para terminar, nós temos que implementar o método de destroy. Protect void on destroy e eu coloco aqui para chamar o pai também, né? Super.onDestroy, e eu falo que o meu game.release. O que o game.release faz mesmo? Vai parar o meu jogo, porque vai colocar meu running como falso. Agora eu consigo rodar minha aplicação. Se eu der um play aqui, ele vai abrir o emulador. Demora pra caramba para carregar o emulador, ele é pesado, então vamos esperar ele abrir. E aqui no emulador, olha lá que bonito. Pessoal, vamos lá. O que é um sprite, pessoal? Sprite é um elemento gráfico que vai ser desenhado na tela. Nosso exemplo, a gente fez um quadradinho, né? A gente não vai fazer só quadrado, a ideia é colocar imagens, colocar mais coisas. A ideia do sprite é que ele tenha o x e y e tenha o it e h. XY é a posição, né? A posição à esquerda e a posição no topo. E o it e h é a largura e a altura do nosso sprite. Então, a gente vai criar uma classe para sprite. Nós vamos chamar essa classe de retângulo. O que retângulo vai ter? Vai ter os atributos x, y, h e o it. E vai ter um construtor e vai ter os getSet. Vamos fazer? Então, como que a gente faz isso? Clico o botão direito no meu pacote, New Class, certo? E eu vou criar a classe que chama retângulo. Opa, retângulo. Ok? Depois de criar a classe agora retângulo, nós vamos criar os atributos dela, que é o inteiro x, um inteiro y, outro inteiro para largura e outro inteiro para altura. Ok? Aqui em source, generate constructor, aqui usando campos, using fields, certo? Vou clicar nele e eu tenho lá x, y, it, h. Eu dou OK. Certo? Depois eu vou de novo em source,
generate getters and setters. Generate getters and setters. Marco os 3 caras aqui e dou ok de novo. 4, perdão, 4. Ele vai gerar esse código maluco aqui que eu não vou explicar agora, mas o que esse código faz? Ele vai permitir eu ter acesso a essas variáveis do mundo de fora. Eu vou estar nos outros objetos, eu vou conseguir ter acesso a essas variáveis, certo? Cria o método construtor e cria os get e set. Pessoal, o que é colisão? Tá andando de carro, aí você tem uma colisão. O que é isso? Bateu. Quando um objeto está tentando entrar, conflitar ali com o outro. Então, o grande lance para se desenvolver jogos é você elaborar algoritmos para detectar colisões. Existem frameworks que já têm isso implementado. No nosso caso, isso não é um framework para jogo, então nós vamos ter que implementar colisão. Uma das colisões mais simples é a colisão de retângulo, que basta eu analisar aqui a largura e a posição x de um retângulo e do outro, e a altura. Uma maneira simples de criar um algoritmo para detectar colisão é você detectar quando não tem colisão. A forma mais fácil. Quando é que eu não tenho colisão? Quando o meu objeto está à esquerda do outro objeto, ou quando está à direita, ou quando está em cima, ou quando está embaixo. Se não tiver nem à direita, nem à esquerda, nem em cima, nem embaixo, ele está colidindo, certo? Então vamos criar nosso método aí de colisão. Como que eu faço? Dentro da nossa classe retângulo, nós vamos criar aí um método que retorna um boolean. O boolean retorna sim ou não, true e false, né? Então como que eu faço? Aqui no finalzinho da minha classe retângulo, eu faço public boolean colide, e ele vai receber por parâmetro outro retângulo. A ideia é o seguinte: esse retângulo que eu tô, ele vai verificar se ele está colidindo com outro retângulo, certo? Se ele estiver colidindo, tem alguma coisa errada. Eu coloco lá, se r.getX for maior que x mais width, return false. Nesse caso, pessoal, o objeto está à direita, porque ele está maior, olha, o x dele está maior que o x mais o tamanho do outro quadrado, ok? Então ele retorna false. Vamos colocar agora se ele está abaixo. Está abaixo. Com se r.getY for maior que y mais 8, o y mais a altura dele. Então retorna false também. Vou fazer a condição se ele está na esquerda. Está à esquerda. Se getX mais width for menor que x, ele está à esquerda. E ele pode estar acima também, né? Se r.getY mais weight for menor que y, retorna false também.
Se ele não tiver em cima, nem à direita, nem à esquerda, nem embaixo, ele está colidindo. Então eu vou retornar return true. Quer dizer, opa, peraí, colidiu. Se nenhuma dessas condições aqui satisfazer. Pessoal, eu errei esse pedacinho aqui, olha. O correto é a gente colocar aqui get with. Pessoal, lembra que eu falei que a ideia da programação orientada a objetos é você criar métodos para ficar pronto, você não ter que reescrever de novo, certo? Então a gente pode fazer uma outra colisão em programação orientada a objetos. Vocês vão aprender que se chama polimorfismo. Polimorfismo de sobrecarga, mas isso não vem ao caso agora. Eu vou fazer um outro método colide igualzinho, só que ao invés de colidir um retângulo com o outro, a gente vai colidir uma posição XY. Então eu vou pegar uma posição XY qualquer e ver se ela está colidindo. Essa colisão vai ser importante para quando o cara colocar o dedo na tela, a gente saber se ele clicou naquele item ou não. Tá? Vamos lá? Então ele é menorzinho o código, né? Olha só. Colide XY, ele vai receber dois parâmetros, X2 e Y2. E ele é menorzinho. Vamos lá. Para facilitar a minha vida, não, vamos escrever. Vamos lá. Public boolean colide int x2 int y2. Agora não vou colocar todos aqueles comentários, não. Vou colocar se x2 for menor que x mais o it, se y2 for maior que y mais 8, aí no caso aqui ele está abaixo. Se x2 for menor que x, ele está à esquerda. Se y2 for menor que y, ele está acima. Opa! Se não, return true. Vou deixar aqui no slide para vocês. Então a gente tem dois métodos de colisão aí muito importantes. Eles são importantes para qualquer tipo de jogo. Aí existe cálculos para detectar colisão de círculo, que é um pouco diferente. Eles vão pegar o raio do círculo e ver se um está dentro do outro. Tem colisão por pixel. N tipos de colisões podem ser implementadas. Essa é mais simples, é mais comum a ser utilizada. Mais fácil para o processador executar também. Agora nós vamos criar uma classe chamada inimigo. Ele vai ter um construtor. Olha só, o retângulo eu tinha que passar o tamanho do retângulo. Agora não, basta eu passar x e y e ele cria lá no Py o tamanho fixo 25 por 25. Nós vamos implementar também um método chamado mesh. Esse mesh a gente vai passar para ele o tamanho da tela, né? H-width é o tamanho da tela. O que ele vai fazer? Se o y for menor que o tamanho da tela, ele soma mais 5. Se não, ele pega o x, coloca uma posição randômica. O que ele está fazendo aqui, essa posição randômica? Eu pego um número aleatório para cada quadradinho sair num lugar diferente da tela. E ele seta que o y é igual a menos 25. Por que menos 25? Para ele sair acima da tela. E dá aquela impressão que ele está entrando na tela e não surgir do nada. E a gente tem o método draw. O método draw, ele desenha. Porque o inimigo, a gente vai desenhar quadrado por enquanto. Depois a gente vai trocar isso para uma imagem. Vamos escrever aqui então. Eu vou clicar com o botão direito no pacote. New Class.
E a nossa classe vai se chamar inimigo. Essa classe inimigo vai estender, então extends retângulo. Quando a gente coloca esse extends, a gente está dizendo que essa classe é filha de retângulo. Esse erro vai dar porque a gente não fez o construtor ainda, tá? Então vamos fazer o construtor. Public inimigo int x int y e eu vou chamar super xy 25 por 25. Quando eu faço isso, eu estou dizendo, olha pai, a posição dele é xy do tamanho 25 por 25 pixels. E agora, pessoal, eu vou criar o nosso método mesh. Esse método mesh com um nome bem portuguesado, seria um método para poder movimentar, mexer o inimigo, ele vai ficar caindo na tela. Então, eu vou fazer aqui public void mesh, que ele vai receber, eu vou colocar W só, W e H. W é a largura da minha tela e H é a minha altura da tela. Se acaso o Y for menor que a minha altura, Y mais igual 5, ou seja, ele vai diminuir. Ah, só que tem um problema, esse Y aqui está lá no pai, então tem que colocar get Y, e aqui eu tenho que colocar set Y get Y mais 5. Esses get e set são aqueles métodos de encapsulamento que a gente fez, certo? Se eu deixasse desse jeito, ele só ia cair, só que ele vai cair para fora da tela. Então eu vou colocar aqui, se não, else set y menos 5, por exemplo. Eu vou calcular um número aleatório. Para quem já trabalhou com número aleatório em Java, basta eu declarar uma variável que recebe, aí eu tenho que converter para inteiro. E o que eu tenho que fazer? Fazer um cálculo através do math.random. Math.random retorna um número para mim de 0 a 1 com casas decimais. Então tem que calcular. No caso, nós vamos multiplicar ele por which menos 25. H, né? H. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou pedindo um número aleatório do tamanho da tela. Esse menos 25 é porque senão ele sai para fora da tela um pouquinho. É o tamanho, né, do meu objeto. E eu vou setar o x como x, que é esse que eu acabei de pegar randômico aqui. Agora nós vamos fazer o método draw. O que é o método draw? É o método que desenha. Ele vai receber por parâmetro um canvas e um paint. E lembra aquele método que a gente colocou? Draw rect, para desenhar o retângulo? É o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Public void draw. Eu poderia colocar qualquer nome, poderia ter colocado desenha. Eu vou passar um canvas e passar para ele um paint também. Chaves.
Aí ele vai ficar esse erro. O que eu tenho que fazer aqui? Importar. Vem na lâmpadazinha, importa o Paint, vem na lâmpadazinha, importa o Canvas. Daí eu falo a cor que eu quero meu inimigo. Vamos colocar inimigo vermelho, né? Então paint.set color red. E para desenhar o retângulo, basta colocar canvas.draw rect. E eu vou passar para ele a posição da esquerda é meu get X, a posição de cima é meu get Y, a posição da direita é meu get X mais get width, que é a posição X do meu quadrado, meu retângulo, né? Mais a largura dele. A posição abaixo é meu get Y mais a altura. Paint, ponto e vírgula. Eu vou quebrar a linha aqui para poder enxergar. Vou quebrar aqui de novo, ó. Aí, na verdade poderia ter feito numa linha só, mas quebrando a linha dá certo também. Continuando, todo mundo aqui já deve ter usado vetor alguma vez. Para que serve um vetor? Armazenar vários valores. E se eu faço um vetor de inimigos, o que é isso? Vários inimigos. Eu quero encher a tela de inimigo. A ideia é colocar um tanto de quadradinho mexendo lá. Então, onde que eu faço esse vetor? Lá no meu Game View. Como eu prometi, agora só vem códigos menores, ó, pequenininha. Então lá no Game View, vou abrir lá o Game View de novo. Lá no início do Game View, junto com meus outros atributos, olha, tem os outros privates. Eu vou colocar aqui, ó, private, inimigo, inimigos. Vai fazer um for, vai fazer uma repetição para instanciar cada elemento do vetor, ou seja, cada inimigo, colocando a posição dele. A posição X vai ser randômica, ou seja, a posição horizontal. A gente vai usar aquele mesmo cálculo que a gente usou lá naquele método mesh. E a posição Y, olha só, vai ser uma I vezes menos 50, ou seja, ele vai ficar negativo para cima, cada hora, acima da tela, na verdade. A posição 0 seria aqui da minha tela, ele vai estar cada vez mais para cima. Eu vou jogar o inimigo lá em cima, não dá para ver inimigo nenhum. Só que qual que é o movimento que os inimigos fazem quando eu chamo o mesh? Ele desce. Então ele está acima da tela, ele vai começar a surgir lá de cima, certo? Então vamos escrever. Aqui no nosso Game View, eu gosto de fazer os métodos no final. Então vou descer lá no final. Vou fazer aqui public void inicia jogo. Dentro do inicia jogo eu vou falar aqui inimigos recebe new inimigo. E o tamanho do meu vetor vai ser o seguinte: get height, ou seja, a altura da minha tela dividido por 50. Porque eu vou colocar a distância de 50 em 50 pixels um inimigo. Aí eu encho minha tela de inimigo desse jeito. E aqui eu vou fazer um for. O Eclipse ele ajuda a fazer o for também. Se eu escrevo só for e dou Ctrl espaço e depois logo em seguida Enter, ele já faz a sintaxe do for inteirinha pra gente. Basta substituir aqui o limite. Então eu vou colocar aqui, ao invés de array, eu vou colocar inimigos. Então ele vai passar
inimigo por inimigo, e eu vou descobrir qual que é a posição x e y desse meu inimigo. A y é fácil, a y é igual a i vezes menos 50. Agora a x é aquele randômico que a gente fez. Vamos fazer o randômico. Primeiro eu faço o int, depois eu pego aqui o math.random vezes getWidth menos 25. Igualzinho aquela hora a gente fez. Eu tenho que instanciar o inimigo agora. Inimigo, posição i, recebe new inimigo, xy. Estou criando um novo inimigo agora e jogando no meu vetor. Tá? Lá no nosso método update, no começo a gente vai dizer o seguinte: se inimigo for nulo, return. Quando é que inimigo vai ser nulo? Quando eu ainda não tiver começado o meu jogo. Então não tem inimigo nenhum, ele não vai ter como atualizar. Depois, se acaso não tem inimigo, eu faço um for para mexer com esses inimigos. Olha o método mesh aqui, tá vendo? E eu passo o tamanho da tela como parâmetro. Vamos fazer? Lá no nosso update, primeira coisa que eu coloco: se inimigos for igual a nulo, return. Para o método aqui, não executa mais nada. Depois, lá no finalzinho, olha, eu gosto de colocar aqui, ó, aqui antes de disparar o draw, fazer o for, Ctrl espaço, Enter, aí, que no caso é inimigos, e aqui dentro do for, o que eu faço? Inimigos, vetor, posição i, ponto mesh, get width, get h, a largura e a altura da minha tela. Então esse método aí ele vai movimentar esse y aqui, tá vendo? Isso aqui a gente não precisa mais disso não, vou arrancar fora, certo? Que a gente tinha feito só um quadradinho sem vergonha para poder descer, né? Vou arrancar isso aqui melhor. Tudo bem? Para desenhar na tela agora está mais fácil. O que eu faço? Lá no método draw, a primeira vez que ele entrar aqui, eu vou dizer o seguinte: se inimigos for igual a nulo, quer dizer que eu ainda não iniciei o jogo, certo? Então, inicie o jogo. Manda ele iniciar. Pessoal, responde pra mim, essa linha aqui, o que ela tá fazendo? Ó, essa que tá selecionada. Oi? Tá definindo a cor azul. E essa de baixo? Isso. Não quero ela mais. Não quero, porque agora eu quero desenhar os inimigos. Então eu vou fazer um for aqui. Apaguei. Inimigos, e basta eu colocar inimigos e ponto draw canvas paint. Só fazer isso eu já desenho os inimigos. Será que eu tô falando a verdade? Vamos ver. Vou dar play aqui, vou abrir o meu emulador. Olha só, meu emulador estava até rodando um jogo antigo. Ele fecha sozinho. Espera um minutinho, ele abre. Olha lá. E tá caindo e aparecendo de novo lá em cima, ó. Então ele enche minha tela desses inimigos. Então aqui, se eu quisesse fazer um joguinho de corrida, seria carrinho. Se eu quiser fazer uma nave espacial, vai da criatividade de vocês.
Uma coisa importante, pessoal, não feche o emulador porque demora para carregar. Só minimiza. Próxima vez você dá play de novo, tá? Pessoal, colocar evento, como que eu faço? Aqui no meu Game View, eu vou criar um método chamado no Game View Public Boolean on touch event, e eu passo por parâmetro motion event, escrevi aqui errado, pessoal, é motion event, e tem que fazer um import. Eu faço import. Aqui no final do onTouchEvent, eu vou chamar o retorno do file. Eu vou colocar return super.onTouchEvent e passo o evento para ele poder chamar o pai. E eu vou verificar se o cara pressionou o dedão na tela. Como que eu faço isso? Se event.getAction for igual a motionEvent. Pessoal, aqui eu tenho várias ações, então eu vou pegar a ação down. A ação down é a ação quando ele pressiona. Eu vou verificar se a posição que ele pressionou tem algum inimigo ou não. Para isso eu tenho que pegar a posição XY que está o dedo da pessoa. Então eu pego int x recebe int event.getX int y. Isso daqui, esse cache é necessário porque ele retorna para nós um float. Eu estou querendo inteiro, então eu preciso fazer isso. E eu dou um for novamente. Inimigos. É só quase acabando, que eu deixo na tela, tá? E eu vou colocar aqui dentro do for o seguinte: se o meu inimigo colide com a posição x, y, que é a posição que está o dedo da pessoa, o que eu faço? Eu posso simplesmente jogar o inimigo para fora da tela. Então eu coloco aqui inimigo. Poderia fazer uma explosão aqui, seria o correto. Colocar um efeito de som. Eu vou colocar aqui que inimigos .7x. Eu vou falar que o x dele é menos 50. Então estou jogando ele para fora da tela. Então toda vez que ele colocar o dedo no quadradinho, eu jogo ele para fora da tela. Vamos rodar aqui só para ver como é que fica. Dei play. Só fazer funcionar aqui. Olha só, pessoal, tá os quadradinhos. Se eu colocar, apertar com o dedo, ele vai sumindo. Então aqueles joguinhos tipo de matar mosquito, você pode fazer desse jeito, certo?